estava aqui na minha rotina de sempre, né, trabalhando. Um dia normal, chegou o Carlos aqui e com o carrinho dele com problema. Comprei esse carrinho aí, do que foi o que me sobrou, né? E desempregado, não conseguia emprego, não consigo trabalho. Comecei a vender picolé com esse carro. E nisso fundi o motor do carro. Aí foi um desespero para mim, porque era a única fonte que eu tinha para mim ter um ganhozinho, né? Reboquei esse carro, a primeira oficina que eu vi foi a do Enemias, que foi Deus que encaminhou. De tanto problema que eu tinha, das coisas não dar certo, eu comecei a pensar no suicídio. Comecei a pensar no suicídio, eu cheguei lá no Enemias, no outro dia que eu fui lá, depois que eu deixei o carro lá com ele, né? Porque eu não sabia como é que eu ia fazer, porque eu não tinha condição de pagar. Ele começou a explicar um pouco da vida dele, que não precisava bastante do carro para o trabalho, mas não estava em condições de pagar pelo serviço que tinha que ser feito no carro dele. Apesar que o serviço ele exigia bastante, assim, vamos dizer assim, era um custo bem alto. E eu falei com ele que aquele serviço não era para ele pagar, já estava pago. Não tinha nenhum custo para ele me pagar. E nisso ele começou a me convidar para conhecer a Bíblia, conhecer a Deus e tal. E aí eu foi me incentivando, né? Ele foi me buscando para isso. Mais chocante na cena que eu encontrei na casinha dele, né? Na verdade, um barraquinho. E cheguei lá, ele morou num barraquinho de lona, levei uma cesta para ele, que ele estava precisando de uma cesta também, né? Que estava em falta de alimento. Eu comecei a conversar com ele, levei uma cesta com minha esposa lá para ele, a gente oferecia um estudo bíblico para ele. Ele aceitou e ele andou me falando umas situações que estava muito sem ânimo para viver, na verdade, né? De acordo com os problemas, falta de emprego, saúde não estava 100%. E a família, no momento que mais precisava, virou as costas para ele. Ele disse que a vida não fazia sentido. Se ele morresse para ele, naquele momento seria lucro. E foi aí que eu comecei a falar com ele que ele pode não ser importante para algumas pessoas, mas para Deus ele é uma pessoa muito importante. E aí Carlos levantou uma curiosidade de saber sobre esse Deus. A gente começou a estudar a Bíblia, né? E sempre nas dúvidas do Carlos ele me ligava, a gente esclarecia de fato o que a Bíblia queria falar, o que Deus queria falar com o Carlos. Foi indo, ele tomou a decisão ao batismo. E essa decisão do batismo dele me deixou muito feliz. Carlos não foi uma pessoa diferente. E aí eu comecei a falar na igreja, várias vezes eu chegava ali no púlpito, no momento de passar os anúncios, eu pedi ajuda. E os irmãos sempre foram generosos nessa parte. Nossa igrejinha são pessoas também fracas de condições, mas é um povo de bom coração. E de acordo com que a gente ia compartilhando, falava, falta tal coisa, tá faltando um pouco de brócolis, os irmãos iam lá, ajudavam com o valor, a gente comprava o brócolis. Tá faltando uma areia, né? Conseguia um pouco. O que de acordo com que ia faltando, a gente ia comunicando e o povo ia ajudando. Até pessoas que não eram da igreja, chegar aqui na oficina, que eu começava a compartilhar o problema de Carlos, a dificuldade para ele conseguir fazer a casinha dele, pessoas se compadeciam e ajudavam. Eu não sei o que eu ia fazer, não sei, eu me emocionei muito, eu agradeço a ele, a Deus principalmente, e a ele, né? Que ele me ajudou e me ajuda muito. Para mim é uma família, todos eles, que cada um deu um pouquinho. O que não deu, ele foi lá e deu o esforço dele. Como tudo aconteceu, a gente vê aí como a igreja primitiva antes se preocupava uns com os outros, e isso é a temática que a gente tem trago para o nosso distrito, através da história do Carlos, através desse cuidado que o Neemias teve com ele, de envolver não somente o pequeno grupo, os irmãos que estão inseridos no pequeno grupo, mas envolver toda a igreja, toda a liderança, de se preocupar de fato com o espiritual, mas também com a necessidade, assim que Jesus fazia. Jesus se preocupava com as necessidades das pessoas, atendia e depois dizia, segue-me. É bênção, é glória, é Deus na vida. É Deus que me encaminhou para tudo isso.